Inclusive, eu sempre tenho essa curiosidade quando vem coprodutor aqui, porque eu gosto de entender a visão de cada um. Você comentou aí da especialista menor, né, e tal, de um projeto menor. O que você, como coprodutor, agora que depois de toda a sua experiência, mais de 100 lançamentos e tudo mais, o que você, como coprodutor, enxerga de potencial num especialista? Então, sei lá, você olha aquele especialista ali e fala, não, aquele ali é um projeto que eu acredito vai bombar com esse meu método aqui. Quais são as habilidades que um especialista precisa ter para despertar essa visão em você como coprodutor? Tá. Primeiro que você tem que entender que cada especialista bomba de uma forma diferente. Existem nichos que ele tem um teto de faturamento. É meio difícil de você romper esse teto, né? Às vezes o pessoal fala, não, tal nicho deu super certo o lançamento. Tá, mas o que deu super certo para você? Entende? Porque deu super certo para aquele especialista dentro dos termos dele. Se eu colocasse aquele especialista dentro da minha agência, o faturamento dele talvez não fosse interessante para a minha estrutura, porque eu tenho uma estrutura maior que exige um certo nível de faturamento para que valha a pena o projeto. Então, o que é dar certo para o especialista? É olhar especificamente para cada especialista, ver o que dá certo para ele. Então, tem alguns projetos que vão faturar mais, tem alguns projetos que vão faturar menos. Independente disso, independente do faturamento, do quanto vai faturar, uma coisa que é comum para eu ver se um especialista vai dar bom ou não em lançamento é ver se ele está disposto a produzir os conteúdos que tem que produzir ou não. Se um especialista, eu não gosto de produzir conteúdo, brother, vamos fazer o seguinte, tenta um perpétuo, vai dar mais certo para você. Um perpétuo, um VSL, usa a mesma estrutura que se faz em um PLR, só que para vender o seu produto. Usa um super conteúdo também, uma outra metodologia, vende dessa forma. Porque se você não quer produzir conteúdo, eu não consigo fazer você ganhar dinheiro com lançamento. Exceto em alguns casos muito específicos que eu, em particular, não arrisco e não acredito tanto, em que a natureza do produto ela é muito boa para vender para público frio. E aí a pessoa vai lá e faz o lançamento para público frio e dá certo. Por que eu não gosto? Porque se for para vender para o público frio, dessa forma eu prefiro fazer um modelo de perpétua onde o meu risco ele é bem mais mitigado. Entende? Uhum. Então eu prefiro ir para uma outra metodologia. Agora, eu vou fazer um lançamento. O lançamento ele tem que ter um certo ROI para que ele valha a pena. E para ele ter um bom ROI, você precisa ter uma audiência, uma base construída. Se você não tem, você não consegue isso. E para conseguir isso, é como eu disse, você tem que produzir conteúdo. Então o que eu vou olhar para um especialista ser bom ou não? Ele está disposto a produzir conteúdo? Vai gravar os criativos que eu preciso? Está disposto a olhar para o médio e longo prazo? Porque o lançamento é uma construção. Não é porque eu faço múltiplos 7 dígitos num lançamento hoje que eu vou chegar num especialista qualquer que está começando, vou tocar nele e falar, pum, 7 dígitos. Não é assim que a vida funciona. Existe toda uma construção para que as coisas aconteçam. Independente de ser eu que estou fazendo o lançamento ou não, eu vou aplicar tudo do bom e do melhor para um especialista. Porém, ele tem que passar por todo o processo para que em um ano e meio, 2 anos, dependendo do especialista, ele esteja com um faturamento fantástico, outro nível, outra fase, fez uma boa construção de base, produziu um bom conteúdo e alcançou esse resultado. Então, quando eu olho para o especialista hoje especialista, está disposto a produzir conteúdo? Está disposto a olhar para o médio e longo prazo para ver as coisas acontecer? E a última coisa o especialista só não pode ser um porre. Porque se o especialista é chato, é muito ruim você trabalhar com pessoas chatas. E aí, para mim, os valores e princípios os especialistas precisam estar alinhados com os meus. Principalmente porque eu não sou lançador. Eu faço sociedades com os meus especialistas. É diferente. Então eu construo negócios com eles. Eu não posso ter um sócio que é um pé no saco ou uma pessoa... Posso falar isso? Pode. Tá. Não posso ter um especialista que é um pé no saco e também não posso ter uma pessoa que está desalinhada com os meus valores e com os meus princípios. Quando eu saí dessa empresa que eu estava lá atrás, na minha transição para digital, eu saí porque essa empresa estava desalinhada com os meus valores e com os meus princípios. Estavam fazendo coisas que eu não acreditava. Quando eu saí da agência que eu saí no ano passado, eu saí porque essa agência estava desalinhada com os meus valores e com os meus princípios. E aí eu saio. Quando eu não acredito, quando fere valores e princípios para mim, eu não continuo no projeto. Cris, mas vão oferecer milhões, vai oferecer muito dinheiro. Não interessa. Dinheiro é uma materialização do seu comportamento na direção correta. Para mim, eu vejo dessa forma. Então,
Eu não vou nunca sacrificar os meus valores e os meus princípios por causa de dinheiro. E com o especialista é a mesma coisa. E não só pela questão moral, mas é porque se você sacrifica os seus valores e os seus princípios por causa de dinheiro para fechar com um especialista, vai chegar um momento que vai estar tão insustentável que você vai estar ganhando dinheiro, às vezes, e não vai estar feliz com a situação, porque você tem um sócio ou um especialista do qual você é coprodutor, que é uma pessoa que você não gosta de ter um relacionamento como uma pessoa, como um ser humano. E aí isso desgasta e isso começa a refletir na parte técnica do projeto. É sempre que isso acontece? Não. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes. São seres humanos. A gente está falando de seres humanos. A gente pode tentar ser o mais profissional que a gente quiser, mas o nosso lado humano sempre vai falar. E em nenhum momento de fragilidade ele vai falar ainda mais. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.